Nós, no entanto, somos de outra natureza, Pedro diz. Pedro jamais aceitaria essa história de que ele era a pedra sobre a qual os construtores construiriam a verdadeira e a única pedra angular. Quando Jesus diz a ele, tu és Pedro, tu és um fragmento de pedra. Pedro interpreta isso como ele diz aqui na primeira epístola, no capítulo 2. Todos nós somos pedras vivas. Inclusive eu, Pedro, nós, você, todos nós, cada um daqueles apóstolos, são pedras colocadas, alinhadas, com a pedra de esquina que é Cristo Jesus, alinhadas, todas eles. Pedro, Tiago, João, Paulo, Bartolomeu, todo mundo que veio, fazem parte daquele alinhamento, daquela estrutura básica que tem no ensino e na doutrina, na confissão de fé, no testemunho da ressurreição dado pelos apóstolos e na interpretação do significado da cruz. Por tais coisas eles se alinham com Jesus e são o fundamento dessa base sobre a qual a verdadeira igreja de Deus está sendo construída. Aí eu disse também ontem para você que, conquanto o cristianismo vá muito mal, é a maior religião do planeta, mas vai muito mal, não faz diferença nenhuma. Não cria nenhum papel de relevância transformadora. Pode ter guerra atômica e o patriarca da igreja russa vai lá, para quem Pedro também é a pedra de esquina, vai lá e abençoa o míssil do Putin, a maior bomba nuclear feita míssil, como ele já foi, e ungiu o míssil do Putin. Como a gente vê vários outros nos Estados Unidos, tem pastores considerados importantes ungindo as armas americanas para qualquer que seja o combate. Como o patriarca da igreja da Ucrânia também unge as suas armas de guerra. Assim como os rabinos de Israel ungem os seus aparatos de morte, matando gente todo dia, na maior parte mulheres e crianças e velhos. Ungem. Então, tudo é em nome de Deus, em nome de Jesus, ou em nome de Pedro, ou em nome da igreja. Essa igreja do cristianismo está falida. Ela é uma desgraça horrorosa, infelizmente. Mas eu disse que Jesus mesmo não falhou. Que a verdadeira igreja de Cristo está muito bem, obrigado, está espalhada pela face da terra, como eu disse ontem, como sal, que se dilui, que se dissolve na massa. Assim está a verdadeira igreja de Cristo, não é identificável por pesquisa nem por fenômeno de avaliação sociológica, de nenhuma dessas outras perspectivas, ou de isolamento eclesiástico, ou de definições doutrinárias. Não, tudo isso é idiotice, é bisturi para examinar corpo de defunto no IML da história, é só isso. Mas que a verdadeira igreja de Cristo é feita de pedras vivas. Muitas delas sem nome, sem função, sem titularidade, sem reconhecimento, anônimas. São as pessoas que fazem diferença no planeta, diferença para o pobre, para a viúva, para o órfão, para o necessitado, para o aflito, para o angustiado. São as que fazem diferença na preservação da natureza, do meio ambiente, das coisas criadas. São os que fazem pesquisas científicas acuradas, procurando soluções, curas, a diminuição e o trazer de soluções para as calamidades que matam, para os morticínios, para as pragas, para as doenças. São os criadores de vacinas que salvam, de tratamentos que regeneram, que curam. Todos esses são membros da igreja daquele que cura, daquele que se importa, daquele que ama a criação e as criaturas todas.
E aí tem gente cristã que sabe de Jesus no meio dessa igreja genuína e verdadeira de Cristo, e tem gente que até mesmo nunca ouviu falar o nome Jesus, mas pratica o bem que você não pratica. Socorre os miseráveis dos quais você foge. Estende as mãos para aqueles ante os quais você cruza os braços. Enxerga aqueles que para você são tratados de maneira completamente invisíveis. E são os que constroem, levantam e erguem as pautas de Jesus e do Evangelho de Jesus, muitas vezes sem nem saberem que aquelas pautas são as pautas de Jesus, como eu disse ontem. São esses, aqueles que vão dizer, nós nunca te vimos. Mas Jesus vai dizer, venham, porque vocês são os benditos do meu Pai, porque vocês fizeram tudo o que se deveria fazer, tudo que eu ensinei a fazer, mesmo que vocês nunca tenham me visto, nunca tenham sabido de mim, como diz Jesus em Mateus 25. Essa igreja é a que é sal da terra, é luz do mundo, ainda ameniza a catástrofe terráquea e planetária. E são justamente essas pessoas que os membros do cristianismo odeiam frequentemente. Não quero generalizar, mas a grande maioria odeia. E tanto mais quanto seja gente do protestantismo, do cristianismo protestante, mais odeia ainda. E tanto mais quanto seja gente do cristianismo pentecostal e neopentecostal, mais odeia ainda. Parece que toda a ciência disputa a primazia de Deus e que Deus sente ciúme da inteligência que ele deu aos homens para trabalharem, para pesquisarem, para descobrirem, para curarem, para sararem, para aliviarem. Ou seja, eles não conseguem identificar a ciência com Jesus, que disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Sejam vós mesmos a provisão para a fome do mundo, para a miséria do mundo, para a doença do mundo. Curem como Jesus mandou curar. Vocês vão receber poder para curar. Curar com os meios, sem os meios e apesar dos meios. Curar. A verdadeira igreja de Cristo Jesus é assim, você não a reconhece, você a abomina, você chama todo mundo de ateu, agnóstico, perdido, banido, filho do inferno, porque não frequenta a sua igreja, não dá o dízimozinho no seu gasofilácio, nunca ouviu falar do seu projeto missionário, que nada mais é do que um engorda-bolso em dinheiro, essa coisa toda monstruosa que vocês chamam de igreja. Eu olho e vejo uma besta que emerge da terra, com cabeças de morte. Eu vejo o falso profeta, eu vejo a mentira proclamada em nome de Deus, e com ela eu não quero ter nenhuma associação. Eu vejo mais um ardil, o mais tenebroso de todos eles, praticado pelo príncipe deste mundo. E você chama isso de igreja e mata em nome disso e odeia em nome disso. E quem não fizer parte disso não tem parte contigo. Porque você é um doente dessa enfermidade e não consegue enxergar. É uma cegueira cognitiva, não conseguem ver o que eu estou dizendo. O que é tão óbvio, para quem enxerga é óbvio. Mas para você não. Então Pedro diz... Jesus diz, também eu te digo que tu és Pedro. Tu és parte. Tu és pedra viva. E essa tua declaração é que é o fundamento de tudo que vai constituir o que seja a minha igreja. É o fundamento essencial. Mesmo que haja pessoas que não saibam lúcida historicamente desse fundamento conforme o Evangelho, mas praticam o que decorre desse fundamento conforme o Evangelho, mesmo sem saber, o fazem parte dessa igreja, porque a verdadeira igreja de Jesus não é acerca do que
doutrinariamente você fala, mas é acerca de como você vive, o que você pauta como relevante, significante para a vida, de acordo com o Espírito de Cristo e do Evangelho. Então Pedro é uma pedra junto comigo e com as outras pedras na constituição dessa igreja feita de pedras vivas. É uma linguagem que Pedro usa e que Paulo usa igualmente também. E é isso que Jesus chama de minha igreja. E que está esparramada pela face da terra e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí você diz, ora, Caio, você está dizendo que o cristianismo falhou, mas continua existindo até hoje. Cara, se a questão é durabilidade no tempo, então o shintoísmo é muito mais verdade do que o cristianismo, porque está aí há milhares e milhares de anos, o taoísmo, o maoísmo, o zoroastrismo, uma quantidade enorme, o judaísmo é verdade da cabeça aos pés, porque está aí há muito mais tempo do que o cristianismo. Então, se o critério para avaliar a verdade é durabilidade na história, meu Deus, a gente teria que dizer que não tem geração mais bem-sucedida do que a de Caim, que continua aí fabricando armas, matando e vendendo, porque foi da geração de Caim, que diz o livro de Gênesis, que procederam os primeiros artífices das armas mais perigosas da humanidade, e evoluiu nessa linha. Tá aí. Se durabilidade é sinal de alguma coisa, então esquece o cristianismo e procura grupos muito mais antigos, e que vão continuar aí, porque tem a ver com cultura, etnia, hábitos, forjamentos os mais variados, mas não necessariamente carregam a bondade de Deus. O que é de Deus pratica o amor e a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. O que não é de Deus pode viver com a boca cheia do nome de Jesus, mas esses são aqueles para os quais, como eu disse ontem, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Pelo amor de Deus, é tão óbvio. Então, no verso 19, Jesus diz algo a Pedro que todo mundo interpretou como sendo algo exclusivo. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aí você diz, viu, Caio? Tem um papel de preponderância, de exclusividade, de sobreexcelência dado a Pedro. Você esquece que lá em João 21, quando Jesus ressuscita, que ele se apresenta a todos os discípulos e aos que estavam na casa com portas e janelas fechados, ele veio e soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E em seguida disse as mesmas palavras praticamente. Vocês vão receber acessos impensáveis. Vocês vão ligar coisas que vocês, humanamente falando, não tinham autoridade para fazer. E vocês vão criar determinações de desligamentos em relação a dimensões espirituais que, humanamente falando, vocês não teriam autoridade para praticar. Eu estou dando não a Pedro, mas a todos. E eu digo a todos, não apenas a todos os apóstolos originais, mas a todos quanto confessam com consciência, com genuinidade, com excelência de lucidez, com a raiz da eternidade plantada no coração, com a convicção absoluta do significado de Jesus acima de todo principado, potestade e poder, com aquela certeza absoluta de que eu estou nele, sou nele e nele estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado, potestade, fenômeno, criatura, mundo, federação alienígena, de qualquer outra coisa. Pela misericórdia e pela incompreensível graça de Deus, eu fui colocado sentado nesse trono. Você, se quiser, se tomar essa consciência e está lá, tanto quanto Pedro, os apóstolos e os que viveram justa e piedosamente em Cristo Jesus,
coroados com a coroa da justiça. Sem nenhuma acepção de pessoas, nenhuma. Todos os que têm essa convicção. E eu tomo posse disso para mim. Eu tomo posse dessas chaves do reino dos céus para mim. Eu estou aqui usando essa chave, abrindo portas. Em nome de Jesus, todo dia. Eu estou há 51 anos usando essa chave. Expulsando demônios, invocando o Espírito Santo, garantindo às pessoas que o anjo do Senhor acampar-se ao redor delas e as salvará e as salva. Vivendo como um pequeno Jesus, um pequeno Cristo no mundo, arrombando o inferno, com as chaves do reino dos céus, abrindo também as portas do inferno, ligando e desligando em muitas dimensões, tendo a coragem de ouvir pessoas imperdoáveis pela religião, pela justiça humana, por qualquer que seja o critério, imperdoáveis, mas para as quais você chega com autoridade, com a certeza, com o dunamis, com o fogo, com o testemunho de Jesus no seu peito, sabendo, como Paulo disse, que em mim fala Cristo. Em mim fala Cristo. E você diz, filho, filha, quando observa a sinceridade genuína, debulhamento verdadeiro no coração das pessoas, como eu tenho feito tantas milhares de vezes com o coração mais feliz desse mundo, dizendo, filho, filha, estão perdoados os teus pecados. Estão. E não é preciso água benta, não é preciso nada em qualquer esquina, em qualquer porta de prostíbulo ou dentro de prostíbulo, em qualquer lugar dessa terra. Para feiticeiros e bruxas arrependidos, quebrantados, eu digo, já tenho dito e direi sempre, estão perdoados os teus pecados. Isso aqui, que foi dado a Pedro, foi estendido a todos os apóstolos e foi estendido a todos nós os que cremos, como diz a Epístola aos Hebreus, nós que nos tornamos um povo que é uma raça de sacerdotes. É um povo, como Pedro diz na primeira epístola, no capítulo 10, de propriedade exclusiva de Deus, tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. No que a Epístola aos Hebreus corrobora, dizendo que nós fomos constituídos reino e sacerdotes. E o Apocalipse vem e diz de novo a mesma coisa, sobre nós todos. Não sobre um indivíduo chamado Pedro, mas nós todos somos pedra viva. E recebemos essa autoridade para entrar e sair pelo inferno intactos, incólumes, ouvindo demônios dizerem, como disseram acerca de Paulo lá em Atos 19, no episódio de Éfeso, quando os filhos de um subsacerdote judeu chamado Seva foram repreender e tirar demônios de um certo homem que estava possesso, e eles eram exorcistas ambulantes, iam de porta em porta querendo ver se tinha gente possessa para ganhar dinheiro. Era uma espécie de caça-demônios, faturando em cima. Chegaram nesse lugar em Éfeso e disseram, como viram que Paulo era superdotado de um poder que eles nem sabiam de onde vinha, disseram, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dele. Aí os espíritos imundos no indivíduo disseram, conhecemos a Jesus, ou eu conheço a Jesus e sabemos quem é Paulo. Mas vós quem sois? E partiu para as cabeças e deu uma surra
na moçada, e toda a população de Éfeso viu eles saindo, correndo desnudos e rasgados e feridos e apanhando, porque não é para quem quer nem para quem corre, é para quem Deus colocou a sua misericórdia. Aí você diz, então, todos esses falsos profetas que ficam expulsando demônios nas igrejas e nas televisões são gente de Deus? Não, porque aquilo ali também não é demônio. Primeiro, aquilo ali não é demônio, aquilo ali sai na base do bater de pé. Se você chegar e parar com essa palhaçada aqui, todo mundo levanta. É tudo sugestão. Eu conheço gente que trabalhou, inclusive, como endemoniado contratado para ficar possesso na hora marcada, nesses cultos de Araque, que vocês assistem e dizem, ai, oh, meu Deus, são horrorosamente enganáveis vocês, tenebrosos. No entanto, existe a coisa verdadeira. E é acerca do verdadeiro que eu dou testemunho em nome de Jesus para você. E aí o verso 20 diz, então advertiu Jesus os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Porque de certa forma, ainda era apenas uma confissão para a qual eles não tinham nem os embasamentos. Com base no que eles declarariam que Jesus era o Cristo? Não, ele cura muita gente. Eliseu também curou muita gente. Ele opera milagres. Moisés também operou muitos milagres. Com base em que se asseveraria que ele é o Cristo? Ele diz coisas lindas. Isaías também disse coisas shakespearianas, de tão belas e tão poéticas. E profetas como Jeremias também. Com base em que eles diriam que Jesus era o Cristo? Esse era um fundamento que ainda não estava bem colocado dentro do coração deles, a compreensão não tinha se firmado ainda. Aí o verso 21 diz, todavia, presta atenção aqui para mim, tá vendo? Olha só, desse tempo em diante, verso 21, parece que Jesus vira deliberadamente uma página aqui, é uma página sendo virada. Depois que Pedro diz, tu és o Cristo, Jesus diz, bem-aventurado tu és, e disse o que disse, e eu não vou repetir, o verso 21, depois de Jesus dizer, não falem para ninguém quem eu sou, diz, desse tempo em diante, começou Jesus. E aqui ele é chamado de Jesus Cristo. Até então ele só é chamado de Jesus, 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 Jesus. Preste atenção, parece uma sutileza boba, mas não é não. Até aqui, Jesus é chamado de Jesus. Daqui para frente, do verso 21 do capítulo 16 de Mateus em diante, se diz, desse tempo em diante, começou Jesus Cristo. Mais precisamente seria Jesus, vírgula, o Cristo, vírgula, a mostrar, porque Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus, assim como Caio, Fábio. Fábio é o meu nome composto. Cristo não é o segundo nome, não é o nome composto de Jesus. Jesus, vírgula, o Cristo, passou a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos judeus, dos principais sacerdotes, do sinédrio, dos escribas, dos intelectuais, dos exegetas, dos hermeneutas, dos senhores do saber, dos que se assentavam na cátedra de Moisés com a autoridade de julgar pessoas para lá e para cá. Sim, vai ser entregue a essa corja e vai ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Tudo isso é uma boa notícia, porque termina com ressuscitado no terceiro dia, mas eles não ouvem isso. E não é só dessa vez, não. Há outras ocasiões em que Jesus fala que ele ressuscitaria
E o próprio Evangelho diz, mas os ouvidos deles estavam como que impedidos de entender. Então há uma negatividade cognitiva que eles só ouvem a primeira parte. E é desse tempo em diante, Jesus, o Cristo, começou a dizer aos seus discípulos que era necessário ir para Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar da morte, não da vida, da escravidão, não da libertação. É o lugar do ódio, não é o lugar da paz, como é até o dia de hoje. E como Paulo diz em Gálatas, no capítulo 4, a Jerusalém da terra do Oriente Médio só gera para a escravidão e para a morte, nunca gerará para a libertação nem para a vida. E Jesus consuma essa declaração quando diz, tu, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Pois bem, eles não ouvem nada, exceto o que Jesus disse, vai sofrer nas mãos dos anciãos, principais sacerdotes e dos escribas e será morto. Ponto. Parágrafo. Ficaram aí. Não ouviram o ir ressuscitado de entre os mortos. Em alguns lugares ele diz, no terceiro dia, porém, ressuscitará. Mas os seus ouvidos estavam como que impedidos de ouvir. É bloqueio cognitivo em cima de bloqueio cognitivo. Bloqueio cognitivo é uma das coisas mais sérias com as quais a gente lida quando se trata de compreensão, apreensão e posse do Evangelho. E aí o verso 22 diz, e Pedro, ouvindo isto, chamando Jesus um pouco à parte, ao lado, começou a reprová-lo. O cara ficou cheio de si, surtou, meu Deus. Só porque Jesus tinha dito a ele o que disse. E o que disse a ele é o que está dito em favor de todos nós que cremos do mesmo modo. Do Papa Francisco a qualquer outra pessoa que creia do mesmo modo, a autoridade é a mesma. Inclusive, a mim, a autoridade concedida é a mesma. Mas Pedro chama a parte, o Pai já me deu uma revelação, eu falei que ele é o Cristo, Filho de Deus, eu ganhei aqui uma prerrogativa especial, certamente. Eu ganhei autoridade para intervir, para mudar as regras do jogo, para alterar a história, para fazer supressão de sofrimento, de cruz. E quem faz supressão do sofrimento e da cruz mata a ressurreição. Porque para haver ressurreição tem que ter havido cruz e sofrimento. Quem chega e diz, não, eu estou ensinando a você um evangelho sem sofrimento, só prosperidade e saúde. E sem cruz, porque cruz dá azar, cruz introjeta um sentimento de pobreza interior, como eu já ouvi nesse meio, para todo lado. Não, então não há ressurreição, como deixou de haver. Você vê alguém pregando a ressurreição dentre os mortos, e Paulo diz em 1 Coríntios 15, que se Cristo Jesus não ressuscitou, é vã nossa pregação, é vã nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados, com as nossas culpas recorrentes, perenemente colocadas em nós, sobre nós e contra nós. É como o cristianismo vive. É o povo mais angustiado da terra. E você provavelmente faça parte da mesma angústia, do mesmo desespero, da mesma falta de solução, e não entende por que quanto mais você reza, mais assombrações lhe aparecem. Porque não tem ressurreição na tua vida. E para ter ressurreição, Cristo tem que ter sofrido por mim. Sofrido em meu lugar, como diz Isaías 53, levado sobre si a iniquidade de nós todos. Ser moído pelo Pai na cruz e ressuscitar para ver a glória
dos seus dias, o seu despojo de vitória na ressurreição e alegrar-se com as conquistas da ressurreição, conforme diz Isaías 53. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo. Que é isso? Dizendo, tem compaixão de ti mesmo? Está com a autoestima baixa? Que papo é esse de miséria, de morte, de sofrimento? Onde é que estão os poderes das tuas palavras, da tua soberania, do exercício do fato de que tu és o Cristo? Eu já declarei que tu és o Cristo. Então comporta-te como Cristo. Comporta-te como ungido. Se tu és o Cristo, então que sofrimento nada. A gente vai para Jerusalém para virar o jogo. Sofrimento coisa nenhuma. A gente vai para calar a boca dos que querem trazer imprecações e sofrimentos contra ti. Eu vou estar junto. E cruz, jamais. Cruz é coisa de bandido, e bandido bom é bandido morto. Tu não és bandido. É Pedro, falando como você, falando como a maioria. Porque basta dar um pouquinho de espaço e todo mundo surta. Basta dar um tapinha nas costas e o cara vira rei. É uma doença horrorosa presente. E ele vem com o argumento, tem compaixão de ti mesmo, para de pensar tão negativamente sobre ti. Afinal, tu és o Cristo ou não és o Cristo? Sim, Senhor. Para com isso, ainda chama Jesus de Senhor. Repreende e chama de Senhor. Pedro tem essa mania, como lá em Atos 10, quando aquele lençol com toda a sorte de alimentos imundos foi baixado diante dele lá na casa de Simão o Curtidor, antes de Pedro entrar na casa de Cornélio, lá em Cesareia Marítima. O que Pedro disse? A voz que disse, Pedro, levanta-te, mata e come. Ele disse, de modo nenhum, Senhor. Porque nessa boca nunca entrou coisa comum e imunda. Ele tem essa mania de dizer, de contrariar Cristo chamando de Senhor. Tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Parece que ele conseguia determinar o palmo seguinte da vida dele. Como a gente vê com esse pessoal aí. Um dia o cara se converteu, recebeu uma coceira do amor de Deus no coração, aí no dia seguinte ele é ungido, ele vira apóstolo, aí ele vira dono de um povo, aí ele se torna amigo do presidente da República, ele começa a ganhar dinheiro de todos os lados, a ter privilégios de todos os tipos e começa a querer mudar o evangelho, definir outras regras. Como eu vi um garoto outro dia aí, desses mais conhecidos, dizer, não, Jesus só ensinou o que ensinou sobre dinheiro, porque ele não era casado nem tinha filhos, porque se ele fosse casado e tivesse filhos, ele ia ensinar todo mundo a ficar rico, ia dar todas as frequências e ensinar o boot da riqueza para todo mundo. Que coisa mais patética e nojenta. E a gente vê a recorrência disso, é o mesmo espírito de surto. Não pode receber um afago que enlouquece. Todos enlouquecem. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse, olha só o que Jesus disse, arreda Satanás. É preciso deixar as coisas claras. Não há ninguém que diga que a morte de Jesus, como o Pablo Marçal disse, eu não sei por que a morte de Jesus, eu não vejo nenhum valor na cruz. Pelo amor de Deus. Como o Macedo me disse, aqui na minha igreja está proibido se pregar o evangelho do sofrimento de Cristo, da cruz de Cristo, porque dá azar, o povo fica querendo ser compassivo, bondoso, generoso, eu não quero. Aqui só se fala de barganha e de prosperidade. Falou para mim, ele sabe que falou para mim mais de uma vez. Como tantos outros por aí afora, não são 2, nem 3, nem 4, são milhares
já tiveram a coragem de falar a mim, dizendo o que você ensina está certo, mas Caio, a gente quer o que dá certo, e o que dá certo, o que atrai dinheiro, não é essa a mensagem do Evangelho. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Essas pessoas que vocês chamam de apóstolos, que ensinam essas doutrinas falsas, mentirosas, sem Cristo identificado com o pecado humano, com o sofrimento, com a miséria, com a calamidade humana, sem a cruz chamando e atraindo sobre si o pecado de nós todos, sem aquele que, não tendo pecado, se fez pecado em nosso lugar, que sendo o abençoador se tornou maldição em nosso lugar, para nos substituir eternamente, para que eu ande sem culpa pelo mundo e entre pelas portas do inferno e saia sem que ninguém me toque. É preciso pegar essas pessoas que estão nesse engano que Pedro propôs a Jesus. Não, cruz não. Jerusalém a gente vai para tomar o poder. Cruz não. Sofrimento não. Abnegação, altruísmo, bondade, todas essas bobagens, não. Nosso negócio é braço forte, é poder, é a espada do Senhor dos Exércitos. Vamos lá e vamos vencer. Tô junto nessa. E repreende a Jesus ao que Jesus diz depois de ser reprovado. Reprovado por Pedro. Jesus olha para Pedro, bem nos olhos de Pedro, e diz: arreda, Satanás. Arreda, Satanás. Arreda, Satanás. É o que eu digo a todos esses falsos apóstolos, mentirosos, sacerdotes malignos. Eu digo a vocês todos: arreda, Satanás. A vocês que querem fazer supressão do que Jesus fez, realizou, consumou, ante o que ele gritou, dizendo: está pago, está consumado. Rasguei todo o escrito de dívidas que havia contra vocês. Sabe por que Satanás não quer a cruz? Porque enquanto o indivíduo não toma posse do que Jesus já fez, está feito, e é irreversivelmente feito em nosso favor na cruz, o escrito de dívida que há contra todo ser humano não é rasgado. Como Paulo diz em Colossenses 2, é na cruz. Sem cruz prevalece a culpa, a dívida, a opressão satânica, o medo do inferno, das portas do inferno, da malignidade. Sem a cruz prevalece a soberba, a arrogância, o pseudo-poder, de que eu aprendi um código mágico. Pegou o código mágico? Tu és o Cristo, basta. Ah, coitado. Isso tem que ser muito, muito, infinitamente mais profundo do que você jamais imaginou, garoto, garota. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Sai daqui, Satanás. Vai embora daqui. Eu te repreendo, Satanás, em Pedro, no Papa de vocês. Eu te repreendo, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Tu não és pedra, vai ser a pedra sobre a qual eu vou erguer a minha igreja, não. Tu disseste que eu sou o Cristo, mas tu estás negando que eu sou a pedra de esquina. E essa pedra de esquina é aquela pedra que os construtores precisam historicamente rejeitar. E a rejeição da pedra de esquina é através da cruz e da morte de Jesus. É onde a religião rejeita a graça de Deus definitivamente. Arreda, Satanás, porque para mim tu não és a pedra sobre a qual eu vou edificar a igreja. Tu és a pedra de tropeço. E com base nisso e nessa tua ideologia ou filosofia, onde quer que ela seja retomada, reinstaurada,
reensinada, como vem sendo quase que de maneira total ensinada nos nossos dias pelo cristianismo pervertido de ponta a ponta do planeta, as pessoas vão se tornando todas pedras de tropeço para o mundo, para a sociedade humana, porque não cogitam das coisas de Deus. A cogitação suprema das coisas de Deus é a cruz de Cristo. Como Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, na qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Na cruz de Cristo, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E é por causa dessa cruz que eu também, como Paulo em diversas ocasiões assevera, ressuscito dos mortos em Cristo Jesus. Na ressurreição de Jesus, eu ressuscitei também antes de já ter ressuscitado. Eu ainda estou aqui experimentando o casulo desse corpo mortal, mas já sou um ente, filho da ressurreição em Cristo. Já fui ressuscitado com Jesus e já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é algo que transcende o próprio salto quântico, ilustrativo de eu estar aqui e ao mesmo tempo já está lá sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, quem não tem essa compreensão ou tendo essa compreensão a rejeita, é pedra de tropeço, é para dizer sai Satanás. É para lidar com, particularmente eu lido com todo esse grupo que vocês veneram como diabos humanos, rejeitando a pedra de esquina e instituindo a si mesmos como as pedras fundamentais. É daí que vem o tal do ministério apostólico. É desse pessoal que se sente como sucessão apostólica de Pedro. Estão aí todos sendo pedra de tropeço, rocha de escândalo. E é para eles que se tem que dizer, sai Satanás. Eu espero que alguns de vocês me ouçam, que estremeçam todos. Que haja um terremoto do Espírito Santo. Que não fique pedra sobre pedra que não seja derrubada nessa Jerusalém mentirosa da religião falsária de vocês. Sem Deus, sem Cristo, sem Evangelho, sem o amor com o qual eu e você somos ensinados a viver. Mas hoje eu vou parar por aqui. E a gente segue na terça-feira que vem, hoje é quinta, não é? Então na terça-feira que vem a gente segue, porque isso tudo tem sequência, tudo tem contexto, tudo tem sequência. Você veja só que na terça que vem eu vou falar dessa sequência. Verso 24 diz, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Olha a sequência. Pedro dizendo, cruz não, e Jesus dizendo, quer ser meu? Tome a sua cruz e siga-me. O que eu disse para Pedro, digo para todos. O que Pedro pode ser, todos podem ser. E o que Pedro pensou que fosse, todos podem se enganar pensando que são e serão repreendidos. Porque essa repreensão de Jesus a Pedro é a própria manifestação do amor absoluto de Deus. Em favor de Pedro, em meu favor, em seu favor, em favor de todo aquele que não quer tropeçar na pedra de esquina, na pedra maravilhosa que os construtores de religião rejeitaram. Senhor Jesus, eu te peço que esse ensino, que está no fundamento mais simples, mais básico, que tu me ensinaste nos primeiros dias da minha fé, mas que hoje tem que ser repetido e falado e batido e rebatido e reensinado, porque praticamente todo mundo esqueceu. E o trono de Satanás se instituiu dentro daquilo que as pessoas chamam de igreja. E quem está sentado em soberania é Satanás. É o opositor do Evangelho, é aquele que ensina todos os crentes a odiarem o Evangelho
e a quem quer que viva a liberdade, o amor e a pureza e a simplicidade do Evangelho segundo Cristo Jesus. Por favor, ó Espírito Santo, eu te imploro, que tu abales estruturas e derrubes muralhas falsas. Em nome de Jesus. Amém e amém.